Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Eslen Podcast. Hoje nós falaremos mais uma vez sobre nutrição, um tema extremamente importante e relevante dado o contexto atual. E hoje a gente tem a professora Renata Bertazzi Levi, acertei? Acertou. Que é doutora em saúde pública. Prof, muito obrigado por você ter a gentileza de dispor o seu tempo para a gente trocar uma ideia aqui sobre essa área importante. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Prof, primeira coisa que eu gostaria de começar aqui o nosso papo, até para situar o ouvinte, é sobre os graus de classificação dos alimentos. Como que hoje a gente tem existe um alimento processado, minimamente processado, ultraprocessado, e quais seriam os exemplos desses alimentos para quem está em casa mais ou menos se situar? Vamos lá. Eu acho que é legal até dizer como que apareceu a proposta dessa classificação. Ela chama NOVA, uma classificação de alimentos, né, baseado no grau e no propósito do processamento que eles são submetidos pela indústria de alimentos. E como que surgiu isso? A gente trabalha com o monitoramento do padrão da população brasileira há algum tempo, há uns 30 anos, que a gente vem estudando como esse padrão evolui no tempo, né? E em 2008, mais ou menos, quando o IBGE lançou a pesquisa de orçamento familiar, que era da onde a gente obtinha os dados para fazer esse monitoramento, a gente começou a analisar os dados e perceber que tinha uma queda muito importante nos alimentos tradicionais, que a gente chamava base da alimentação brasileira, como arroz, feijão, carne, frutas, legumes. E tinha, principalmente, uma queda importantíssima nos ingredientes culinários. Então, o que a gente observava era que açúcar, óleo, sal tinha caído assim absurdamente. E na época, a recomendação que era dada para a população brasileira para evitar esses alimentos, exatamente esses alimentos, açúcar, óleo, sal. Anos 90, mais ou menos. Foi mais ou menos foi em 2003, 2000, por aí. Quando a gente fez a análise era 2008, né? Mas essa recomendação já vinha, né? No primeiro guia alimentar da população brasileira, era baseada em porções e sempre em nutrientes, né? Então, assim, se dizia que esse tipo de alimento eram alimentos que traziam uma caloria vazia, que era uma caloria que só tinha muita caloria e pouca densidade de outros nutrientes. Então, eram alimentos que se evitavam. E a gente viu nesse mesmo momento que os alimentos que tinham crescido, né, que a participação calórica no total da alimentação crescia, eram os alimentos prontos para consumo. Então crescia biscoitos, chocolates, refrigerantes, salgadinhos, refeições prontas. Então a gente começou a perceber que o problema ali era que o brasileiro estava deixando de cozinhar, literalmente. Então, o preparo do alimento não era mais feito na residência das pessoas e as pessoas estavam começando a comprar os alimentos prontos, né, industrialmente processados. E aí que a gente começou a pensar nessa divisão desses grupos, né? Porque daí a gente começou a ver que os ingredientes culinários que a gente a ciência da nutrição tanto atacava, né, ou sugeria que se reduzisse, era importantíssimo, porque você não tendo eles, você não conseguia consumir alimentos, porque você precisa deles para preparar alimentos. Lógico que numa quantidade menor, mas você precisa. Então, aí com isso, a gente desenvolveu a NOVA, que é a classificação baseada no grau e no propósito do processamento dos alimentos. Ela tem 4 grupos. O grupo 1 é o grupo minimamente in natura e minimamente processados, ou seja, nele tem os alimentos como eles são na natureza, praticamente. Entram nele os grãos, arroz, feijão, as carnes, leite, soja, todos os frutas, verduras, todos os alimentos que como eles são na natureza. Nesse grupo, no grupo 1, não se admite nenhuma adição de nenhum outro componente, nem de ingredientes culinários, nem tampouco de aditivos, exceto conservantes, ou seja, aditivos que estão lá para aumentar a vida útil desses alimentos. Perfeito. Então, os processamentos que eles passam são processamentos mínimos, de moagem, desidratação, empacotamento, né? Então, esse grupo de alimentos é o grupo que a gente deveria consumir com prioridade, né?
O segundo grupo da Nova é o grupo de ingredientes culinários. Exatamente esse grupo que eu sinalizei que estava caindo o consumo. Esse grupo ele tem a característica de ser muito processado, ele é altamente processado. Eles geralmente, os componentes deles são desbalanceados nutricionalmente, mas eles têm uma característica muito importante que eles não são consumidos sozinhos. Ninguém consome óleos, açúcar ou gordura simplesmente consumindo. Eles são usados exatamente para preparar os alimentos do grupo 1. Por isso a importância deles, né? Evidentemente que não se pode abusar da quantidade deles. Não dá para você... Se você exceder no uso deles, você vai acabar desbalanceando. Mas eles são muito importantes. Então, o grupo 2 é isso, é o grupo de ingredientes culinários. Seria como pegar um óleo e fazer o arroz, exato, mais ou menos. Por sal, por óleo e o arroz fica pronto, né? Então, assim, isso são as preparações culinárias, que é o que a gente deveria consumir sempre. Perfeito. Que é o que a gente defende, né? Aí, o terceiro grupo da classificação nova é o grupo de alimentos processados. Os alimentos processados nada mais é do que a junção dos alimentos do grupo 1 com o grupo 2, só que ao invés de nós fazermos em casa, quem faz pra gente isso é a indústria de alimentos. Então são alimentos que você compra prontos, né, o que essa junção já tem ocorrido. Mas você olha para ele e você consegue ainda visualizar o alimento que originou aquele alimento. Então entram nesse grupo, por exemplo, as conservas de fruta, são as frutas com açúcar. Você olha, você ainda vê a fruta inteira e tem açúcar lá, né? Ou as nozes salgadas, ou seja, são a junção de um alimento do grupo 1 com o alimento do grupo 2, que ainda tem a estrutura alimentar, a matriz alimentar, né? E que tem um componente de ingrediente e que basicamente é isso que tem. Talvez um conservante, mas nenhum outro aditivo. Suco, assim, de caixinha também? O suco depende, né? O suco só espremido ou só o suco, a fruta e açúcar é um alimento processado, né? O que não é a característica da maioria dos sucos que a gente tem por aí. Aí essa maioria estaria no 3. No último, no 4. Ah, no 4 ainda. Que é o grupo ultraprocessado. Entendi. Né? O grupo ultraprocessado, ele é completamente diferente desses outros 3 que eu já descrevi. Porque ele é um grupo onde a maioria dos alimentos que estão lá, na verdade, são composições de ingredientes industriais, né? São formulações industriais que tem pouquíssimo alimento mesmo, e que eles são desenvolvidos para dar lucro para a empresa, para a indústria. Eles não têm características de alimento, né? Eles são produtos alimentícios. O que seria uma característica do alimento? Ele não tem uma matriz alimentar. Então, ele proteína, não tem uma vitaminas. Não, ele tem proteína e vitamina, mas ele tem tudo isso modificado, né? Então, assim, esses alimentos passam por um processamento tão intenso que eles são destruídos nesse processamento, e aí a indústria tem que inserir um monte de aditivos para reestruturar o alimento. Então, assim, eles passam por temperaturas tão altas que eles perdem a estrutura, e aí ela precisa colocar um emulsificante ou um estabilizante para voltar a ter estrutura. Ou eles perdem a cor, aí ela tem que pôr um corante para que eles voltem a ter cor. Aí eles perdem sabor, aí ela coloca um aroma artificial. Então, por que você precisa de um aroma artificial? Se você tem o aroma do alimento, você não precisa de um aroma artificial. E assim por diante. Então, assim, os alimentos ultraprocessados, eles quase não são alimentos. Eles são produtos alimentícios, eles são vários componentes exclusivamente de indústria. Você não encontra, geralmente, os ingredientes dele, você não consegue reproduzir em casa. Você olha a lista de ingredientes, você não tem disponível no supermercado os itens que compõem essa lista de ingredientes. Às vezes você nem entende, né? Substâncias químicas. Você nem sabe o que é, né? Exatamente, você não sabe o que é. Então, esse é o grupo que a gente tem que evitar. Fazem parte desse grupo refrigerantes, salgadinhos de pacote, embutidos na sua grande maioria, biscoitos recheados, sorvetes, chocolates, balas, chicletes.
E algumas refeições, lasanha pronta, que tem sempre... Isso também. Isso também, porque a lasanha pronta, você pode reparar, olhar a lista de ingredientes. O segredo é olhar a lista de ingredientes. Você olha a lista de ingredientes, ele tem aroma artificial, ele tem realçante de sabor, ele tem estabilizante. O que a gente diz, a gente usa 2 critérios que a gente acha que facilita muito para identificar esses alimentos, né? A gente chama de marcadores de alimentos ultraprocessados. E eles são, um deles é você olhar a lista de ingredientes e ver se tem algum ingrediente desconhecido. Por exemplo... glutamato monossódico. Por exemplo, glutamato monossódico. Os caras, ninguém sabe. Açúcar invertido. O que é açúcar invertido? Nunca ouvi esse nome. Não, você tem lá. É um açúcar que eles invertem a molécula do açúcar e ela entra... Caramba. Diferente. Eu também nunca vi um açúcar invertido. Entendeu? Tem gordura hidrogenada. Então, que tem algum alimento que você não conhece, que você nunca viu, ele é ultraprocessado. Esse é um dos parâmetros. E o segundo é olhar os aditivos. Se ele tem aditivos que a gente chama de aditivos cosméticos, ou seja, os aditivos que mexem com atributos sensoriais. Então, assim, emulsificante, edulcorantes, né, os adoçantes, os corantes, que muda a cor dos alimentos, os aromatizantes. São esses alimentos que eles não estão lá, eles estão lá para uma outra função que não conservar aquele alimento. Aí eles são alimentos ultraprocessados. E hoje, considerando a população brasileira, a gente tem, na epidemiologia nutricional, mais ou menos uma ideia de porcentagem do que o brasileiro médio consome desses níveis? Tem. A gente, no Brasil, a gente tem em torno de 20, 21% do total das calorias provenientes desses alimentos ultraprocessados. É muito menor do que outros países desenvolvidos. Por exemplo, os Estados Unidos e o Reino Unido, eles têm quase 60% das calorias que eles ingerem vem desse tipo de alimentos. Então, assim, o Brasil, ele tem uma vantagem muito grande. Tem outros países que também as têm. Países que têm uma cultura alimentar muito forte e muito diversa, que nem é o Brasil, a gente tem um menor consumo porque ainda... Mas está subindo, né? Porque ainda não invadiu, ou não conseguiu deteriorar a globalização dos alimentos, ainda não chegou aqui de uma maneira a quebrar por completo essa tradição cultural, né? Então o Brasil ainda está caminhando, né? Ele subiu, a gente vem acompanhando isso, então vem subindo esse percentual. Ou seja, a gente está comendo mais mal. A gente está piorando. Tá piorando, Perfeito. assim, mas o que é bom, assim, o que é um pouco positivo é que da última pesquisa para essa, a gente continuou aumentando o consumo de ultraprocessado, mas a velocidade de aumento caiu bastante. Então a gente aumentava, acho que num período anterior, acho que era 1% ao ano, e a gente passou para aumentar, acho que em torno de 0,5% ao ano. Desacelerou bastante. E quando a gente olha por faixa de renda, né, quando a gente vê esse aumento, essa tendência, essa evolução por faixa de renda, a gente começa a perceber que no maior quinto de renda ele estabiliza, quase cai, né? O que já nos mostra que parece que está começando a reverter essa tendência, que é o que a gente gostaria, né? Assim, não gostaria que a população mais pobre... Porque é assim, o que a gente tem visto? Que a velocidade de crescimento diminuiu, que na maior renda você tem quase uma estabilidade de aumento, e o que é ruim é que a menor renda é onde você encontra o maior aumento, né? Porque é mais barato, né? Isso. Então não é ainda. E a gente fez um estudo... Por exemplo, você pega um pacote de bolacha no supermercado e um negócio de castanha... Aí esse... Quando você pega algum item específico, né, e você compara, pode ser. Mas quando você pega a cesta de consumo, né, tipo, total do grupo de alimentos in natura e minimamente processados e ingredientes culinários em conjunto, e compara com o ultraprocessado, em média ainda é mais barato. Até porque os ingredientes culinários são muito baratos, né? Tanto para a gente quanto para a indústria de alimentos, né?
Então, a gente ainda não tem isso, mas o que tem acontecido é que o preço relativo dos alimentos in natura e minimamente processados tem subido, enquanto que o preço relativo dos alimentos ultraprocessados estão caindo. Então, a tendência em países, por exemplo, o Reino Unido, os Estados Unidos, já acontece o inverso, né? É muito mais barato o consumo de comprar ultraprocessado para consumir do que os alimentos in natura. No Brasil, isso ainda não acontece. Até pelo arroz e o feijão, que não são alimentos muito caros, mas está começando a acontecer. Em breve acontecerá. Quando você diz assim, nos Estados Unidos e no Reino Unido, outros países desenvolvidos, é mais ou menos 60% das calorias vêm de ultraprocessados, daria para dizer, a grosso modo, só para o público entender, que, sei lá, dentro de um dia, 60% das calorias ingeridas num sujeito médio é de ultraprocessado. Isso. Em média, na população. Você tem ainda, claro. O que é pior, porque quando você pega em média da população, significa que você tem gente que consome 80% a 100%. Exatamente. Entendeu? Isso porque mesmo. A média da população é em torno de 60%. Exato. E o pior é que se você pega a população de crianças e adolescentes, é maior ainda. É 67, se não me engano, a média de consumo de ultraprocessado da população adolescente. Do Brasil, como é que tá? Não, o Brasil é maior do que a população média. Eu não sei te dizer assim de cabeça, mas eu lembro que teve um estudo, se eu não me engano, Érica, um estudo bem grande aqui, mostrando que a saúde dos adolescentes está bem complicada. Eu não lembro também os dados, mas indicava lá no estudo um alerta, saiu até no jornal. O que é ruim disso, assim, em todos os países a população adolescente consome mais ultraprocessado do que a população adulta e idosos. Isso é uma constatação. O que é ruim disso é que você tem o efeito de coorte, né, que a gente chama. Porque esses adolescentes de hoje vão ser os adultos de amanhã, e quanto mais tempo você fica exposto a esse tipo de alimento, maiores as chances de você desenvolver doenças crônicas que já vêm sido associado com esse tipo de alimentação. Então, assim, se a gente já tá ruim hoje, Estados Unidos, então, se já tá bem ruim hoje em relação a essas doenças crônicas, a tendência é que amanhã ele vai estar muito pior, né, se nada fizer. E no Brasil a gente tem algum tipo de política tentando frear isso? Por exemplo, em alguns países, eu sei que eu nunca fui para os Estados Unidos, mas eu tenho vários conhecidos que foram, e eles dizem que lá dentro de um supermercado, na seção de cereais, bolacha, biscoito e tal, não é igual aqui que tem 3 ou 4. É 20 opções, 30 opções. Então, realmente é muita coisa. Ao mesmo tempo, tem alguns locais com alguns lugares do mundo com algumas políticas públicas que objetivam colocar na embalagem alto teor de açúcar, alto teor de colesterol. Como que está isso no Brasil? Existe alguma força para instaurar isso aqui? Olha, a gente tem algumas políticas, não só no Brasil, como na América Latina em geral. A América Latina está muito à frente da Europa e dos Estados Unidos no que tange a políticas de alimentação e nutrição para controle de consumo de ultraprocessados. O Brasil, eu acho que a gente ainda precisa avançar, mas a gente já tem algumas coisas que vale a pena destacar. Uma delas é o Guia Alimentar da População Brasileira. O Brasil foi o primeiro país a lançar um guia alimentar que recomenda explicitamente que se diminua ou que se evite o consumo de alimentos ultraprocessados. Isso não tinha, o Brasil foi pioneiro, o guia foi premiado em diversos meios de comunicação, e não só isso, como ele serviu de referência para vários outros países, né? Tem outros países que fizeram o guia deles baseado no Guia Alimentar Brasileiro, que usa a nova, essa classificação de processamento de alimentos como base, né, para fazer as recomendações. Então, isso foi um passo importantíssimo. Por quê? Porque o guia, além dele fazer as recomendações para a população brasileira, ele também direciona as outras políticas de alimentação e nutrição do país, né? Então, por exemplo, o Brasil tem o maior programa de alimentação escolar do mundo, em termos de crianças absolutas, né? Então, assim, o Programa Nacional de Alimentação Escolar brasileiro, ele fornece refeição gratuita para todos os estudantes de escolas públicas do Brasil.
E esse programa, após a publicação do guia, foi reformulado. Então, assim, por exemplo, ele teve como uma as condutas dele, assim, a escola, o programa não pode gastar mais que 20% do total de orçamento deles com alimentos processados e ultraprocessados, né? Os dois juntos, né? Então, assim, de gasto, né? De custo. Eles não podem. E, além disso, ele tem uma lista de alimentos que são proibidos de se comprar. Legal. Todos eles ultraprocessados, como refrigerante, biscoitos recheados, bolos com cobertura. Tudo isso é proibido, né? É proibido que se compre. Então, assim, isso já é uma vantagem. As crianças das escolas públicas comem melhor do que as crianças das escolas privadas nesse país. Então, esse foi um passo importante. Um outro passo bem importante, que foi uma briga grande aqui no país e que a gente, vou dizer que não conseguiu totalmente, mas parcialmente, que o modelo que a gente gostaria era o mesmo modelo que foi implementado no Chile, né? Que é aquele hexágono, né? Que faz o mesmo formato da placa PARI, né? O Brasil foi aprovado um meio termo, que é uma lupa, né? Então, são rotulagem do alimento. Isso é a rotulagem. Então, assim, agora os alimentos processados e ultraprocessados que tiverem um teor elevado de açúcar, gordura e sal, eles levam um alerta, que nem tem no maço de cigarro, tipo, excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura. Isso começou a ser implementado no país em outubro, né? Agora, esse mês. Olha só. Né? Quer dizer, já é porque você precisa dar um ano ou 2, eu não lembro bem, para as indústrias se adaptarem, mudarem as embalagens. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver nas prateleiras do supermercado as lupas, né? As advertências frontais nesses alimentos. Isso a gente imagina que vai ter um bom retorno também para o Brasil, né? Agora, a gente ainda está caminhando, né? Porque, assim, precisaria de políticas, por exemplo, né? De regulamentação de cantinas escolares. Não tem por que você vender em cantinas escolares alimentos ultraprocessados. Aquele ambiente deveria ser um ambiente livre de exposições indesejadas. Até incentivador de uma alimentação. Exato. Assim, quando você coloca para vender dentro da escola um alimento que faz mal para as crianças, você está dizendo para elas que não faz. E está introduzindo na rotina, né? Na rotina, eles estão vinculando aquilo, né? Então, assim, isso é uma das coisas que a gente tem brigado para mostrar evidências e mostrar que a exposição a esses alimentos nas escolas significa o maior consumo deles, que a gente precisaria atuar nesse sentido. Então, isso é uma das coisas que a gente briga. Uma segunda coisa que a gente também também gostaria, né, de ver alterado, né, é a legislação de propaganda, principalmente para o público infantil desses alimentos. Então, assim, no momento em que eles estão vendo televisão, ou mesmo quando eles compram algum alimentos ultraprocessados, tem aqueles bichinhos. É muito apelativo, né? É muito apelativo. É muito apelativo. E a outra coisa... Ganha um brinde, aí é gamificado. Gamificado, aí você compra um alimento ultraprocessado e ganha um bonequinho, aí você vai lá e vai fidelizando essa criança e ela vai se tornar um adulto consumidor, que é o que eles pretendem, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente acha que ainda tem que evoluir muito no Brasil. E outro... Então, essas duas, aí que eu ia falar mais alguma outra coisa. E a taxação, né? Então, assim, uma das brigas grandes é que a gente aumente o preço dos alimentos que fazem mal para diminuir a compra. Agora, é muito injusto você aumentar o preço e permitir propaganda, porque aí você vai ficar falando para a população... Gastar mais nisso. Compra isso, e ela não vai conseguir comprar porque o preço disso vai estar caro. Então, assim, a gente tem no país um exemplo a seguir. A política de tabaco no Brasil, por exemplo... Eu ia comentar isso. Passou por todos esses pontos. Talvez outra também que também tem mais ou menos todos esses caminhos seguidos é aleitamento materno. Nos anos 70, as empresas de leite em pó esperavam as mães na porta da maternidade para entregar o leite em pó e diminuir o aleitamento materno. Aí foram feitas várias regras, como
foi proibido propaganda. Você não vê propaganda nem de leite em pó, nem de mamadeira, nem de chupeta. Não existe, é proibido, né? Não tem. Então, assim, além disso, teve a licença maternidade. Foram vários aspectos juntos que possibilitou aumentar a mediana de aleitamento materno no país. E cigarro foi igual. Proibiu o fumo em lugares fechados, proibiu a venda de cigarros em vários lugares, principalmente públicos, né? Proibiu... Subiu o valor também, Subiu o valor, taxou muito, proibiu aditivos, depois eles recorreram, mas foi proibido em um primeiro momento. Tem as advertências no maço de cigarro. Então, acho que a gente tem que ir por esse caminho, né? A gente tem que seguir o que deu certo. A prevalência de fumante no país caiu absurdamente. Tá subindo de novo com esse cigarro eletrônico. Mas... E você vê, né? O cigarro eletrônico, ele resolveu alguns problemas que tinham sido solucionados. Por exemplo, uma das coisas que a campanha antitabagismo... Eu fui fumante um tempo e eu lembro que era meio que legal fumar. E hoje não é. Fedor, a galera associou com uma coisa ruim. E o cigarro eletrônico resolveu isso, né? Os caras deram um jeito. Mas é de proibido, resolver. né? O mais louco é que é proibido no Brasil. Eles estão tentando, né, fazer com que não seja, né? Mas é proibido. E parece que não é, né? Exato, parece que não é. Qual o país que você vê como referência a ser seguido? Claro que existe toda a extensão territorial, a população, é difícil translacionar para um Brasil, um país continental igual ao Brasil. Pegar Portugal tinha que ser parecido, é meio difícil, né? Mas o que seria, assim, o país referência? Então, o Brasil é muita referência em vários desses aspectos que eu falei. Mas o Chile, por exemplo, é um país que seguiu a dianteira, né? Assim, eles, por exemplo, no Chile foi taxado os alimentos ultraprocessados lá, eles são taxados, são mais caros, né? Refrigerante é mais caro, acho que refrigerante é o que mais foi taxado. Aí eles colocaram essa advertência frontal em todos os alimentos ultraprocessados. Só que lá é o pare mesmo, assim, lá mais chamativo. É o pare num tamanho grande, mais chamativo, né, dizendo que aquele alimento tem excesso desses nutrientes maléficos. Lá eles proibiram propaganda ali na televisão para público infantil, então tem um horário determinado que é proibido que a propaganda vincule na televisão. Eles proibiram aqueles bichinhos, os personagens em qualquer alimento ultraprocessado ou processado e que tem alto teor desses nutrientes. Então, assim, o cereal matinal de tigre, não tem mais tigre. Entendi. Entendeu? Olha só. Então, assim, eles fizeram vários passos junto com o Ministério da Saúde deles de lá, que eu acho que talvez eles sejam o país que estão à frente. Legal. Nessa você não pode luta. comer um hambúrguer e ganhar uma coroa. Pra criancinha. Pô, aqui você vai comer um hambúrguer e ganha uma fantasia de super-herói, né? Não é? Pois é. Aqui ainda temos que brigar. Exatamente. Teve uma vez que eu li um livro, até já citei em outros episódios aqui, de uma pesquisadora, não sei pronunciar o nome dela, Nestlé. Mary Nestlé. Isso, chama Soda Politics, o nome do livro. E ela bateu bastante assim em cima do xarope de milho rico em frutose, que é utilizado para adoçar os refrigerantes. Com esse aumento não sei se aumentou, com essa maior presença, pelo menos na minha visão, nos últimos anos de alimentos zero açúcar, por exemplo, refrigerante, o brasileiro está consumindo menos refrigerante com açúcar ou não? Tem algum dado? Por incrível que pareça, o consumo de refrigerante caiu no Brasil. Mas ele caiu, não foi substituído por água, como a gente gostaria. Ele foi substituído provavelmente por sucos adoçados e por chás adoçados e por bebidas adoçadas no lugar do refrigerante. O que não ajuda, né? Porque é tão refrigerante quanto. 6 por né? meia dúzia. 6 por meia dúzia. Mas eu acho que já tá ficando... Já não tá... Não é mais tão legal consumir refrigerante. Já acho tá que diminuindo. Tá marcado já isso. Já tá um pouco Exato. marcado, né? Agora precisa ampliar, né? Precisa marcar para todas as bebidas açucaradas, ultraprocessadas, para que elas também
diminuam e que aumente o consumo de água, né, por exemplo. E assim, a pessoa que está em casa só para ter uma forma prática de botar isso na vida dela, porque o suco, eu vejo até alguns familiares eventualmente tomando aqueles sucos de caixinha, e aí você olha aquilo no rótulo, é puro açúcar. Exato. Como é que a pessoa pode identificar? Olhando o rótulo, tem que aprender a ler rótulo. Isso, tem que aprender a ler rótulo. Na verdade, assim, os sucos que a gente... Primeiro, assim, suco, de uma maneira geral, o açúcar do suco era um açúcar que a gente chama de açúcar livre. Ele é um açúcar acelular, né? Ele tá fora da célula. É diferente do açúcar na fruta, né? Então, assim, ele não deve ser consumido em excesso, né, o suco. É melhor você comer a fruta. Mas, considerando isso, você tem sucos que só são frutas e, no máximo, são adoçados. Aí você olha na lista de ingredientes, vai estar escrito 100% suco de laranja, né? Às vezes tem 100% suco de laranja mais açúcar. Aí tudo bem, é um suco, quando tem açúcar é um suco processado, quando é só laranja é um suco minimamente processado, é grupo 1. Né? Mas tem que olhar o rótulo. A maioria das vezes eles têm néctar de não sei o quê, eles até têm o percentual, eu acho que agora é até obrigatório, o percentual de fruta que aquele suco traz. E geralmente esses sucos ultraprocessados, o percentual é minúsculo, se é que tem fruta. Às vezes nem tem. Alguns refrigerantes até também botam 5% de suco de limão. Exato. Ou seja, não é nada, entendeu? né? É isso. Exato. É isso. Entendeu? E, prof, em questão de desfechos na saúde, as pessoas que consomem, você falou que no Brasil é 20% do número de calorias de um brasileiro médio vem de ultraprocessados, então conseguimos aí ter mais ou menos uma ideia de que algumas pessoas provavelmente consomem 5%, 2% e outras podem eventualmente chegar a 60%, 50%, até mais, eventualmente, né? Exatamente. Nessa distribuição dos brasileiros que está mais aqui para esse lado, que consomem mais calorias do dia proveniente de ultraprocessados, o que a gente sabe hoje na epidemiologia como associado a desfechos clínicos, mais ou menos? Então, vamos lá. A gente tem, o Brasil, a gente tem poucos estudos de coorte. Esse tipo de associação, que são associações que exigem estudos longitudinais, que são estudos de segmento, que você acompanha a pessoa no tempo para que você possa aferir se aquele comportamento dela resultou numa maior ou menor risco de desenvolvimento de alguma doença, né? Então, o Brasil não tem muitos estudos de coorte, né? Então, a gente tem algumas publicações nacionais. O ELSA Brasil é uma coorte que é nas universidades brasileiras e que tem alguns estudos já encontrando associação entre consumo de ultraprocessado, obesidade, dislipidemias, diabetes, esteatose hepática. Então, ele está ainda saindo, né? O Nutrinet Brasil, que é o nosso estudo de coorte, que é uma coorte que a gente tem, que a gente acompanha os brasileiros, a gente tem em torno de 100 mil brasileiros cadastrados. Inclusive, eu até abro o convite para quem estiver ouvindo e quiser nos ajudar e se cadastrar para participar do Nutrinet Brasil. É só colocar Nutrinet Brasil e se cadastrar, que começa a participar da coorte. A gente pode botar o link aqui? Vocês permitem? Nossa, a gente adoraria. Então, vou pedir aqui já pro editor, Matheus, bota aí também, Gabi, manda para ele na pastinha dos avisos. Matheus, pega o link lá que a professora citou e deixa na descrição aqui pra gente. E, pessoal, tá aqui na descrição o link, se eventualmente você que está assistindo quiser contribuir com a ciência de alguma forma, pode entrar ali no link que tem mais informações. Isso, obrigada. E aí o Nutrinet, a gente está no 4º ano de acompanhamento, é uma coorte aberta, as pessoas entram no decorrer da coorte, ainda está aberta para entrada, né? E a gente tem já associação de ultraprocessado com depressão, que o artigo não está publicado ainda, mas já está em vias de... Temos com ganho de peso, que também tem um que já está publicado e tem um que está em vias de publicação. Hipertensão, tem alguns. É muito curto o tempo de segmento ainda para a gente sair com vários artigos, mas em breve a gente vai ter vários resultados brasileiros. Agora, tem resultados na comunidade internacional
muitos, né? Então a gente já tem estudos de associar... e tem de perda cognitiva no Brasil usando o ELSA, né? Que o consumo de ultraprocessado diminui... tem uma perda cognitiva, né? Aumenta a perda cognitiva em adultos. E a gente tem fora do país diversos, né? Então a gente tem diabetes, a gente tem hipertensão, a gente tem dislipidemias, doenças cardíacas, alguns tipos de câncer, mortalidade por todas as causas, precoce, né? Pessoas que morrem numa faixa etária entre 30 e 69 anos. Também é muito maior a incidência nos consumidores de ultraprocessados. Obesidade já tem até ensaio clínico, que é coisa muito rara na área de epidemiologia nutricional, porque tem uma questão ética importante. Já existe resultados de ensaio clínico. Depressão. Então, assim, tem muitos desfechos que estão associados ao consumo de alimentos ultraprocessados. Hoje em dia, já não dá nem para questionar se faz bem ou faz mal. Não dá mais. Entendeu? Assim, você tem vários mecanismos que associam o consumo de ultraprocessado a desfecho. O clássico que é qualidade da dieta. Então, ele é desbalanceado em vários nutrientes que são nutrientes já associados a risco, tipo gordura saturada, açúcar livre, sal. Eles são mais ricos nesses ingredientes, nesses alimentos. Mas a maioria desses estudos, quando fazem a associação, ajustam para o consumo desses alimentos. Então, para além desses alimentos, né? Eles têm, por exemplo, porque além de eles terem muito, eles têm um que a gente chama de displacement. Como é que é? É como se eles substituíssem. Então, o grupo de alimentos que faz bem, além de... Eles tiram as fibras, tiram... Exato, eles tiram as frutas, né? Então, eles acabam substituindo os alimentos que fazem bem para a saúde. Então, além deles terem pior qualidade nutricional em termos de nutrientes, eles ainda ocupam o espaço de alimentos que fazem bem para a saúde. Você já erra para os dois lados. Erra para tudo quanto é lado. Além disso, eles têm emulsificante, edulcorantes e corantes que já estão associados à piora da microbiota intestinal, a problemas de resistência à insulina. Além disso, eles também têm substâncias que eles soltam na embalagem, como o bisfenol A, por exemplo, que também está associado à resistência à insulina. Então, assim, tem vários mecanismos que explicam essa associação para além da qualidade da dieta. Então, assim... Tem que fazer alguma coisa, assim. Esperar é não fazer algo. Já estamos nesse momento, assim. Não há mais como questionar essa evidência. Você já viu aquele experimento de um cara que tentou ficar um ano comendo... Eu não vou falar a marca aqui, mas comendo um hambúrguer de rede. E ele teve que parar porque começou a ficar deprimido, né? Ele começou a ter várias alterações funcionais e tudo, né? Bem e legal. É uma pessoa, né? Você pode imaginar... Exato. E assim, prof, eu sei que na epidemiologia uma das talvez maiores dificuldades é a gente conseguir isolar algumas variáveis, né? Por exemplo, uma pergunta realmente bastante... uma dúvida minha mesmo, assim, como um leitor de alguns artigos. Dentro desses estudos de coorte ou de acompanhamento longitudinal, a gente teria como isolar... não sei se essa pergunta faz sentido, tá? A gente teria como isolar se é o alimento ultraprocessado que está gerando a disfunção, um desfecho na saúde, um mau desfecho na saúde, ou se é a consequência de ingerir o ultraprocessado. Por exemplo, a gente sabe que a mortalidade cardiovascular você pode aumentar o risco de mortalidade cardiovascular caso você tenha um aumento na sua pressão, tem hipertensão. O ultraprocessado ele teria alguma via direta para aumentar algum tipo de mortalidade, digamos, sem essa, por exemplo, o cara que come ultraprocessado, mas não apresenta hipertensão ou ganho de peso, ele tem um aumento de chance de morrer? Então, alguma coisa ele tem que alterar. Mais ou menos. Assim, alguma coisa ele tem que alterar, né? Assim, ele tem que provocar alguma coisa. Ele provoca tudo isso. Ele provoca hipertensão, ele provoca obesidade, ele provoca dislipidemia. Mas o cara pode infartar sem ter tido nenhum desses três. Né? Isso pode acontecer. Claro, né? Claro. Mas geralmente
ele perpassa, né, por todos eles. Não, isso... A gente tenta estudar, assim, uma coisa que eu acho que fez muita diferença e que na epidemiologia nutricional tem sido muito difícil de estudar, é porque essa coisa de tentar isolar um alimento nos traz vários problemas na epidemiologia nutricional. A gente tem vários exemplos disso. Ovo, por exemplo, é um exemplo disso. Às vezes ele faz mal, às vezes ele faz bem. Porque quando você come... Você não come um alimento. Isso. Você tem um padrão alimentar, né? Você come uma combinação de alimentos, né? Então, isso é muito importante. Se você come o ovo com bacon e um sanduíche, por exemplo, ele tem um efeito completamente diferente do que você comer um ovo com arroz e feijão, né? Mesmo sendo um ovo frito em ambos os casos. Então, assim, é muito complicado você isolar um alimento. Por isso que a gente nem gosta de olhar para cada item ultraprocessado. Vira e mexe e falam pra gente assim, não, mas o grupo de alimentos ultraprocessados é muito diferente. Então, você tem, por exemplo, uma lasanha ultraprocessada e um salgadinho de pacote, nutricionalmente, eles são muito diferentes. Nossa, exatamente. Muito diferentes. Mas quem come eles têm um padrão alimentar que é baseado nesses alimentos. É uma característica dele. Então, eles comem todos muito junto. Então, isso foi uma coisa muito importante. A gente tenta identificar o padrão alimentar, né? Como esses alimentos são combinados dentro da alimentação da pessoa. E é isso que a gente descobre, que o padrão ultraprocessado é um padrão alimentar que faz mal. Perfeito. Né? Porque assim, acho que você não frequenta muito rede social, né, prof? Não, eu até vejo assim. Porque assim, todo dia na rede social não pode comer alguma coisa. Pois é. E aí como é que faz? A minha pergunta era nessa direção, até tenho aqui anotado, que inclusive foi um amigo meu que trabalha com análise de evidência, ele até me mandou aqui para essa pergunta ser feita, que é exatamente essa tendência de olhar um alimento específico versus o padrão alimentar. Então, é muito difícil a gente dizer para o ouvinte que comer um alimento específico vai gerar algum tipo de desfecho na saúde dele ruim. Isso, e a gente nem quer isso, né? A gente quer falar em padrão mesmo. A gente quer, assim, não é que você vai comer um alimento ultraprocessado e amanhã você vai ter um problema de hipertensão, não é isso. Agora, se você basear a tua alimentação em alimentos ultraprocessados, mesmo variando eles, você vai ter um problema. Assim, é mesmo se a gente pegar o Carlos, né, que é o professor que quem liderou, né, a escrita dessa classificação, que ele sempre fala assim, quando começam a perguntar para ele itens de ultraprocessado, ele fala assim, olha, um dos padrões alimentares de proteção para desenvolvimento de doença é o padrão mediterrâneo, né? A dieta mediterrânea já está também consagrada como uma dieta protetora. Todos os nutricionistas ou da área que vem aqui falam exatamente isso. Difícil bater ela. É uma dieta cheia de frutas, verduras, azeite, semente, nozes, tomate. Assim. Você já viu alguém perguntar para a pessoa se é o azeite ou se é o tomate que protege da dieta mediterrânea? Não é nenhum dos dois. Exato. Entendeu? É o conjunto, é o padrão alimentar baseado na dieta mediterrânea. É a mesma coisa de ultraprocessado. Não é um item. Óbvio que você tem item. Refrigerante faz mais mal que qualquer outro. Tudo bem, você tem isso. Né? O refrigerante faz mais mal do que o pão empacotado integral? Faz mais mal. Entendeu? Mas eles juntos, eles formam um padrão ultraprocessado. E esse padrão está associado a desfechos negativos em saúde. Dificilmente a pessoa que come um salgadinho de pacote não come o biscoito, não come o refrigerante. Não come. É o padrão. Entendeu? Assim, você não vai comer um hambúrguer desses restaurantes fast food e vai tomar uma água. Não, eles não fazem isso. Eles geralmente tomam um refrigerante. Você ganha um hambúrguer, né? Entendeu? Ele já vem no trio, né? Assim, então, assim, não... Entendeu? É isso. Essa é a diferença. Legal. Não é um padrão. Isso é bem interessante, prof, porque nos tira aquela ideia de querer achar o alimento milagroso que vai fazer bem ou o alimento milagroso que vai te prejudicar. Então, só para até encerrar esse assunto específico, o que parece fazer mais sentido em termos de desfecho é padrão. O padrão da sua alimentação. Disposição, né?
Disposição. Isso, perfeito. Disposição para melhorar ou piorar desfechos é o padrão. Legal. É o padrão alimentar. Né? Legal. Assim, inclusive o guia alimentar da população brasileira, ele traz as recomendações de uma maneira muito mais holística. Ele traz como você vai comer, ele traz uma situação de onde comer em companhia, comer à mesa. Esses alimentos ultraprocessados, você não precisa de talher, você não precisa comer à mesa, eles são consumidos com muito mais rapidez do que você sentar na mesa, conversar e comendo com talher. Não são. Entendeu? Você come vendo a televisão, que você não tá nem percebendo o que você tá comendo, você come dirigindo, você come em qualquer lugar. Dão menos saciedade também, logo você tá com fome de novo. Muito menos. Eles já são pré-digeridos. Exato. Né? Eles são absorvidos com mais rapidez. Tem alguns açúcares ali que você não precisa quebrar, vai ser automaticamente absorvido. A gente tem aqui no Brasil aqui no Brasil não, a gente tem na literatura, e de novo, nós que não somos da área especificamente ficamos até meio confusos com isso, que durante um tempo podia comer carne vermelha, daí não pode. Como que está o estado da arte hoje em questão de gordura saturada ou polissaturada? Gordura de nutriente específico, a gente nem costuma se aprofundar, entendeu? Eu acho que gordura saturada faz mal, todo mundo sabe que gordura saturada faz mal. Mas entra naquela mesma discussão, o padrão da pessoa provavelmente... Exatamente, assim, da onde vem essa gordura, né? Acho que essa que é como que ela chegou em você, né? Agora, a carne é um assunto que a gente tem discutido bastante, né? A carne é super polêmica. Agora a gente escreveu um artigo que está submetido, que é consumo de... que o desfecho é doenças cardiovasculares, onde a gente dividiu, né? Carne, né? Produtos de origem animal, produtos de origem vegetal, e subdividimos em ultraprocessado e não ultraprocessado, ambos, né? Tanto as carnes quanto... E o que a gente vê é que os alimentos de origem vegetal ultraprocessado estão mais associados, eles provocam risco, né? Porque o total de alimentos de origem vegetal é neutro. O vegetal ultraprocessado é risco para doenças cardiovasculares. O vegetal não ultraprocessado é proteção para doenças cardiovasculares. E a parte de animal, a carne vermelha não ultraprocessado, não é risco. A carne vermelha ultraprocessada é risco. Então, assim... eu acho que perpassa pelo processamento também o consumo de carne. Agora, o consumo de carne tem um outro prisma, um outro olhar, que é o olhar da sustentabilidade, né? Então, assim, é inegável o efeito que a carne animal traz para o meio ambiente, né? Para gases de efeito estufa. Então, assim, eu acho que não dá para você pensar na alimentação sem pensar num sistema maior, sabe? Então, eu acho que carne a gente tem que pensar também por esse lado, né? E quando você falou ali de alimentos vegetais ultraprocessados, quais são os exemplos? Ixi, tem muitos, né? Refrigerante, por exemplo, salgadinho de pacote. Perfeito. Assim, o que acontece? Quando você tem uma pessoa que é vegana e é vegana para ultraprocessado, né? Ela decide ser vegana... ela resolve ser vegana consumindo ultraprocessado, ela não tá fazendo um bom negócio. Entendeu? Assim, se você ser vegano e aí basear a tua alimentação em grãos, frutas, verduras, óleo vegetal, né? Tudo bem, você tá fazendo uma alimentação saudável. Né? Agora, se você resolver ser vegano e começar a comer aquela carne... feita em laboratório, que é uma carne que não tem nada animal para vegano. Começar a comer salgadinhos e veganos. Aí você não tá fazendo uma boa escolha, entendeu? Em termos de saúde, né? Até se o seu movimento tem a ver, inclusive, com o meio ambiente, não é uma boa escolha porque você está fomentando indústrias que queimam um monte de energia para conseguir formular aqueles alimentos, né? Entendeu? Exato. Essas carnes de laboratório, qual é o público deles, entendeu? Assim, quem optou por não consumir carne animal
por conta da... Eu nem tô ligado nisso daí. Como é que é isso? Eles têm Como é que faz uma carne no laboratório? Então. Adiciona uma proteína? Como faz é como a indústria gosta de fazer as coisas. Uma caixinha de surpresa. Você não tem ideia o que tem lá dentro. Você acredita que não tem nada animal. Mas é aspecto de carne mesmo? Tem cor de carne, tem cara de carne. Parece um hambúrguer, só que é um hambúrguer laboratorial, né? Olha não só. tem carne. E quando você vai olhar os nutrientes disso? É um ultraprocessado clássico, ultraprocessado de ponta a ponta, entendeu? Você não sabe o que é nada dali. Até para durar, né? Eventualmente tem que ter um monte de conservante, um monte de coisa. Você tinha comentado anteriormente, prof, do Guia da Alimentação Brasileira, e aí você comentou ali que uma das grandes aplicações dele na prática é a gente ter uma reformulação das políticas que envolvam o gasto de dinheiro nas creches. Só para galera... Escolas, né? Nas escolas, perdão. Só para galera entender também aonde mais ele impacta nas nossas vidas, esse guia. O guia, ele deveria impactar muito, assim, na verdade ele foi escrito para linguagem acessível. Tá liberado para galera. Tá liberado para baixar. Como é que acessa? É só escrever Guia Alimentar da População Brasileira, que você acessa no site do Ministério da Saúde, e você tem a versão. Ele tem a versão em português, inglês e espanhol. Legal. Né? Ele está traduzido para 3 idiomas e ele é muito fácil a leitura, e as recomendações dele são... Ele foi escrito para a população. O guia anterior, ele tinha uma característica que ele tinha sido escrito para profissionais de saúde. Esse não. Esse a gente fez uma opção de escrever ele para a população. Então, ele é de uma linguagem clara e acessível com as recomendações para a população. Tá? Mas ele também direciona as outras políticas. A política, acho que tudo, até a fiscal, agora a nova cesta básica também vai seguir as orientações do guia. Os protocolos clínicos de tratamento do SUS também seguem as recomendações do guia. A maioria das políticas do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação seguem a linha do Guia Alimentar. Por exemplo, os livros didáticos têm informação do Guia Alimentar na capa, às vezes tem a própria classificação na capa. Tem algumas... ele perpassa, sabe, as políticas. É meio que para todo mundo falar a mesma língua, assim. Isso, na verdade, é uma orientação do governo brasileiro. Legal. Né? E não teria, por exemplo, algum tipo de orientação para um supermercado? É que aí eu não sei se também foi difícil, mas proibir o supermercado de vender, mas daí é complicado também. Não dá, né? Não dá, né? Se a gente conseguisse já proibir eles de colocarem os ultraprocessados na visão das crianças, né? Porque eles põem na altura que as crianças, quando passam, vê, né? Já ia ser um grande feito, né? Mas não tem, né? É uma rede privada. O governo não tem nem como agir, proibir de vender. Isso é mais fácil ele fazer isso nas cantinas escolares, e ele tem poder para isso, né? Ele determinar. Tem alguns estados que não... Por exemplo, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, nenhuma das escolas municipais tem ultraprocessado dentro da escola. Não vende. Não tem cantina. Não tem nem cantina. Legal. Nem refrigerante, zero. Não tem cantina. Olha só. Entendeu? E então, não houve uma represália pública? O Rio de Janeiro agora, por exemplo, aprovou uma lei que proibiu a venda de alimentos ultraprocessados em todas as escolas do Rio de Janeiro. Então, assim, o que a gente gostaria é que tivesse uma lei nacional, né? E que todos os estados obedecessem, tanto escola pública quanto privada. No Rio é pública e privada, né? Porque acaba que as crianças das escolas privadas ficam super expostas e consomem e comem pior, né? E aí chega em casa, fica difícil comer uma coisa saudável, porque mexe até em sistemas de hiperpalatáveis, né? Exato. Sistemas envolvidos com comportamento e recompensa. Eu ia perguntar alguma coisa nesse sentido ainda, porque, por exemplo, o Brasil ele tem um grande exemplo de mudança no comportamento das pessoas, que foi o cigarro. O cigarro, a gente teve um avanço significativo na diminuição do tabagismo por meio de políticas que envolvessem botar taxação, botar uma carteira de cigarro. Hoje, 80% dela é aviso que faz mal. Proibir fumar em lugares fechados. Então, claro, a gente não... É difícil o governo, por exemplo, proibir um supermercado de colocar tantos % dos produtos em exposição ou na altura específica que envolvam ultraprocessados.
Mas realmente a gente tem mais ou menos... A gente já cruzou essa trilha, né? Talvez usar algumas coisas que a gente já aprendeu seria interessante. Só que é complicado, porque é um lobby gigante. Mas o cigarro também, né? Também. Talvez não, até maior. Ganhamos, né? No cigarro foi uma luta, mas demorou 20 anos. O que aconteceu no cigarro? No cigarro, a Organização Mundial de Saúde fez uma conferência, que eu esqueci o nome agora, me faltou. E a partir dessa, com vários países aderindo, e foi 2015, se não me engano, a partir do momento em que isso aconteceu na OMS, o Brasil, no mesmo momento, implementou aqui medidas, e foram medidas conjuntas, né? Então, assim, não foi... O cigarro, você teve uma diminuição na prevalência de fumantes no Brasil muito importante. Acho que caiu, acho que era em torno de 30%, hoje é em torno de 12%, né? Foi uma queda grande, né? E o que eles fizeram? Eles fizeram, ao mesmo tempo, taxação, subiram o preço dos cigarros, então ficou mais caro comprar cigarro. Eles puseram um rótulo de advertência em todos os maços de cigarro, com fotografia de pessoas doentes. Eles proibiram propaganda de cigarro na televisão. Quando eu era criança, eu via Marlboro e Hollywood, o cara a cavalo, não tinha cigarrinho, jet ski, não tinha cigarrinho de chocolate, prof? Exato, tinha que misturava as duas coisas, que loucura, né? Não, quer dizer, você incentivava a criança a fumar com um ultraprocessado, porque o chocolate é ultraprocessado. Então era uma desgraça dupla, né? Assim, então assim, você tinha isso, né? Quer dizer, os meus filhos nunca viram propaganda de cigarro. Entendeu? Você tinha eventos esportivos todos patrocinados pela indústria de cigarro, entendeu? Aí foi proibido. E ao mesmo tempo você teve leis de proibição em ambientes públicos, né? Assim, você não pode mais fumar, por exemplo, em nenhum lugar fechado, em nenhum lugar que tenha teto, em nenhum trabalho. Antes as pessoas... O professor fumava em sala de aula, entendeu? Hoje em dia... fumava no avião, né? No ônibus. No avião. Você tinha lugar atrás do avião que era só para fumante. Como se a fumaça não passasse, que loucura, da né? metade para frente. Né? Então, assim, tiveram várias... Foi uma luta. A indústria de cigarro era uma indústria riquíssima, talvez equivalente à indústria de alimentos, e se conseguiu, se foi em pró das... E olha que quando saíram os primeiros estudos de associação entre consumo de cigarro e câncer de pulmão, a indústria de cigarro disse que não era verdade, que aquilo não era um estudo bem feito, que aquela evidência não era concreta. Assim, eles brigaram até o último instante. Aí vazou uma série de e-mails da própria indústria de cigarro e começaram a perceber que não era bem assim. Eu acho que os alimentos ultraprocessados deveriam ir por esse mesmo caminho. Mas é um pouco mais difícil, porque o cigarro, todo mundo sabe o que é o cigarro, né? Você vai ali e identifica. Os alimentos ultraprocessados, eles precisam de uma certa legislação que dê conta de identificá-los com bastante clareza para que eles sejam os alimentos foco, né? Essa lupinha ajuda. Essa lupinha é processados e ultra, não é só ultra. Ela segue uma recomendação da OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, que é um guia que dá limite para alguns nutrientes críticos, né, que entra gordura, sal, açúcar, gordura saturada, mas ela tem que ser aplicada ou em alimentos processados ou em ultraprocessados, né? O que não entra em ingredientes culinários, por exemplo, você não vai ver um óleo escrito que ele é rico em gordura, né? Entendeu? Mas... E por que não é igual no Chile, Não conseguiu passar, assim. Tinham duas propostas... Questão política. E aí, obviamente, por que seria do interesse de alguns parlamentares não ter um... Na verdade, eles foram por uma via alternativa, né? A Anvisa acabou optando por uma via alternativa. O IDEC, na época, defendia o rótulo da advertência do hexágono, que era o que era usado no Chile, no México. E eles tinham estudos que mostravam a eficiência comprovada desse tipo de rotulagem. A indústria de alimentos queria o sinal, né? O semáforo, né? Que é super difícil da população ninguém entender. Vai entender, né, cara? Porque aí o semáforo fica vermelho num e verde no outro. O que você faz, entendeu? Exato. É isso que eles queriam, porque eles não querem mesmo que você entenda, né? Eles querem exatamente isso, não entender. E a indústria... E aí a Anvisa saiu com uma proposta meio termo dessa lupa,
que não atende completamente o que a gente quer, mas pelo menos fica ali o alerta. Agora a gente vai começar a fazer estudos para ver se o quanto que isso tá ou não funcionando, tal, mas enfim. Porque imagino que a lupa também tem que ter um tamanho relativo à embalagem. E ele não é tão grande, né? Ele é um pouco menor do que a gente gostaria também. Porque a embalagem é complicado, né, prof? Você olha ali a embalagem e tem um monte de frase que você vai ver e fala, caramba, os caras são muito bons. Porque, sei lá, nova embalagem. Pô, não significa nada, cara. Nova embalagem não muda nada. Aí tem outro lá... saboroso, sabe? Uns bagulho que atribuem aquele alimento. Isso também é proibido no Chile. Você não pode... Não pode, olha só, exaltar alimentos ultraprocessados, você não pode esses labels que eles chamam de... Como é o nome disso? Que é o que você vende o produto com... Adjetiva ele, né? Que você dá um... Isso, como você dá um up nele. Exatamente. Isso é proibido também. E aí tem alguns estudos lá no Chile mostrando que esse tipo de adoção reduziu o consumo? Reduziu. O de refrigerante já teve uma queda bem importante. Tem estudos mostrando isso. E o que tem no refrigerante? Esse hexágono, né? Rico em açúcar. Olha só açúcar, porque só tem açúcar. Né? Não tem mais nada naquilo, mas é... Ele já tem. E o que seria interessante ter também seria uma advertência de adoçantes. Que adoçante é uma coisa impressionante. Porque o que acontece? A indústria do alimento, eles fazem isso. Eles reduzem o açúcar e põem adoçante no lugar. Né? Então tem alimentos que você nem imagina que tem adoçante e tem adoçante, né? E isso era importante também ficar claro, né? Que aquele alimento também possui adoçante. E em termos de desfecho ou alguma coisa de exposição adoçante, tem algum... Tem muitos. Como agora, é que tá a evidência disso? Nossa, agora até vazou no IARC, né? O Instituto de Câncer da OMS, né? Ligado à OMS, que vazou na verdade, a evidência ainda... Eles iam preparar uma publicação e acabou vazando antes da hora e ficou meio conturbada a maneira de contar, né? Mas que foi associado ao aspartame ao desenvolvimento de câncer, né? Ele já mudou de patamar de risco, né? Então, eles estão aconselhando que não se consuma aspartame. E saiu agora também a OMS, o relatório de adoçante, eu não sei se você chegou a ver... Sugere que não se deve consumir adoçante, exceto a população diabética, que essa recomendação é para toda a população, exceto os diabéticos. Que não há nenhuma evidência de que o adoçante reduza o peso, esteja associado à redução do peso. Não tem essa evidência. E ele está associado ao desenvolvimento de diabetes, ao desenvolvimento de algumas doenças crônicas, então eles estão sugerindo que não se consuma adoçante. Assim, exceto quando você é diabético, que você precisa... E mesmo assim, eu, se fosse diabético, ia tentar vias alternativas a consumir adoçante. A dieta mediterrânea, que a gente estava conversando anteriormente, prof, seria mais ou menos, só para entender, consumir a parte mais de baixo dessa pirâmide de alimentos que você comentou? Então, a pirâmide a gente... detonou. Ou a classificação ali que você comentou dos nível 1, nível 2. Porque a dieta mediterrânea quando a gente faz uma correlação entre alimentos da dieta rica em ultraprocessado e o padrão mediterrâneo, a gente tem exatamente invertido, né? A gente ainda acha que o ultraprocessado diz mais sobre o padrão de alimentação do que a dieta mediterrânea, né? Assim, ele se associa mais... acho que é parecido. Acho que o nível de risco de um padrão de ultraprocessado é semelhante ao nível de proteção de uma dieta mediterrânea. Mas ela é composta basicamente de alimentos do grupo 1 e 2, né? Peixe, frutas, verduras, nozes, azeite, tomate. Não tem alimentos ultraprocessados nela, né? No padrão mediterrâneo. É muito louco porque... quase como a questão de quando foi obrigatório o uso de cinto de segurança ou capacete. Tipo, a população muitas vezes foi resistente, falando, não, eu sei o que eu tô fazendo, não sei o quê. Aí o governo forçou, implementou isso e acabou reduzindo o número de mortes por acidente. Porque... Muito. E seria mais ou menos como isso, né? Quando a gente tem que fazer um guia para orientar a população a consumir aquilo, porque, de certa forma, o marketing das indústrias associado ao alimento ser hiperpalatável, fácil consumo, não precisa cozinhar, super responsivo do ponto de vista de recompensa, faz com que a população aos poucos comece a inclinar
o seu padrão alimentar, né, a esse tipo de alimento. E aí tem que ter uma série de políticas para começar a voltar para o outro lado, né? Olha que... E o mais interessante é que os países que têm uma cultura alimentar mais enraizadas são os que resistem mais a essa mudança de padrão. Porque se os alimentos ultraprocessados não estivessem subindo o consumo deles no mundo, talvez a gente nem tivesse tão preocupado, né? Mas tá subindo. Em todos os lugares. Uhum. Então, assim, você tem que alguma coisa fazer, entendeu? Tá subindo junto com todas as doenças. Exato. E aí, daí quando você atribui ao indivíduo, né? É isso que quando a gente não regulamenta, quando a gente não põe políticas públicas, quando a gente não põe limite, quando a gente não põe o Estado atuando, você tá deixando com que a culpa ou a responsabilidade é toda do indivíduo. Então, assim, você vai fazer um indivíduo lutar contra uma empresa de marketing gigantesca. Então, assim, é todo o marketing convencendo aquele indivíduo a consumir aquele alimento e o indivíduo falando, não, eu sei que ele não faz bem. Entendeu? Então, assim, é unfair, é um jogo injusto, entendeu? Não dá para você achar que a pessoa ou que os indivíduos sozinhos vão dar conta disso. Não vão. Eu acho que até os mais esclarecidos conseguem eventualmente, como você até comentou. É difícil, porque a exposição é muito grande. Você olha para um lado, você olha para o outro, tem, você olha para o outro, tem. Como que você vai fazer? Você não tem como fugir. Você tem que ter um lifestyle muito regrado para conseguir não consumir ultraprocessado. Mas você comentou até que a galera que ganha mais dinheiro tá freando a subida, né? Às vezes mais organizado, tem mais recurso, consegue ser mais organizado no sentido de logística, porque tem mais dinheiro. Mas realmente a população mais pobre acaba pagando a conta no sentido alimentar se não tiver essas políticas dentro de instituições como escola, creches, etc. Né? Não, o Estado tem que agir. Vou dar um exemplo. O meu pai, ele tem 60 e poucos anos e este ano, início do ano, ele teve que amputar metade do pé por conta de um pé diabético. E aí quando a gente vai ver lá para trás, meu pai morava no interior do Rio Grande do Sul, trabalhador de uma indústria de grãos, armazém, depois subiu para o escritório. Mas assim, zero noção do que é alimento. Que ele tomava 1 litro de refrigerante por dia. 1 litro, uma PET, 2 litros, né, de líquido. Todo dia ele comia metade de um pudim. Todos os dias. Então pensa o quanto de açúcar não estava empurrando para dentro. E ele não fazia ideia. Ele foi descobrir que tinha diabetes porque quase ficou cego uma vez. Falou, não estou enxergando aquela placa ali. Aí um cara lá do interior falou para ele, acho que você está com diabetes, vai ver se não é diabetes. Aí ele foi olhar lá, fez a mensuração de glicose, estava quase 600. Nossa, exato. Que perigo. Não, explodindo. E ele não sabia que mel... Ele achava, não, mel é natural, posso tomar à vontade, mas diabético não podia. Então, de fato, se pro meu pai, talvez, se tivesse um quadrado lá na garrafa PET de refrigerante, falar rico em açúcar, ou alguma coisa, risco, talvez ele iria se atentar, mas sem isso não fica inviável. Então, mas se tivesse, além disso, ele tivesse se fosse um caro, preço alto... Exato. Esse rótulo na frente, ele não visse mais propaganda de refrigerante, Exatamente. Inclusive no meio da novela. Agora, no meio da novela, eles abrem uma Coca-Cola e Natal, dividem, entendeu? A Coca-Cola tomou conta do Natal. É isso. Urso. Se ele não visse mais isso... Os caras se adonaram do Natal. Tudo isso ia mudar, entendeu? Sacanagem. Exatamente, é isso mesmo. Os caras isso. conseguiram se adonar no Natal. Agora que eu me liguei, quem no Natal, Coca-Cola, o trenozinho do Papai tudo Noel. Vermelho, entendeu? Cara, é muito forte, né? É um marketing muito forte. É muito forte. No Brasil, prof, o que a gente tem hoje porque é um país gigantesco em extensão territorial, quase como se tivesse mini países dentro, né? As populações são bem distintas de norte a sul. O que a gente tem mais ou menos de ideia sobre qual estado tem um padrão alimentar melhor, qual que está com mais dificuldade? Tem esse dado? Tem. A gente tem por regiões, né? Assim, o sul e o sudeste, em termos de ultraprocessados, são os maiores consumidores, né?
Mas por densidade populacional? Ou... Não, percentual de participação. Não, é do indivíduo, é percentual de participação, é da média de indivíduo. Olha só. O tamanho não tem nada a ver com ser mais denso de população. Não, ele tem a ver com ser mais desenvolvido, de ter mais dinheiro, né? Entendi. Assim, então, o sul, sudeste e centro-oeste é onde você tem o maior consumo de ultraprocessado. O norte é o melhor consumo. Né, menor consumo de ultraprocessado, e o Nordeste fica mais perto do Norte do que do Centro-Sul. Né? O Sul e o Sudeste também é onde tem os maiores índices de obesidade. Né? Depressão também. Uhum. Acho que aqui no Sul e Sudeste tem mais. Claro que pode ter vários fatores, mas tem outros assuntos também. Mas talvez esse esteja envolvido. Eu não sei se você tem acompanhado, mas tem alguns pesquisadores da área da medicina atualmente muito interessados em questão de longevidade. Eu não sei se você eventualmente tem algum dado dizendo se algum tipo de dieta ou padrão alimentar pode favorecer a longevidade. Imagino que de fato seja mediterrânea, porque você tem menor chance de morrer. Uma alimentação baseada no alimentos in natura e minimamente processados e pouco ingredientes culinários tende a ser a dieta que te faz ter menos doença e, consequentemente, morrer mais tarde. Né? Veio um nutricionista aqui, o Valentim, inclusive o episódio dele saiu agora antes do seu, que ele comentou... a dificuldade que provavelmente vai ser assim, fazer uma migração no Brasil para aumento no consumo de alimentos minimamente processados, porque, quer dizer, uma das dificuldades, né? Porque a cadeia logística é muito difícil, né? Ele até comentou algumas coisas assim sobre ser complicado você levar um caminhão de alface ou de fruta, porque estraga mais do que... E acho que tudo isso meio que acaba favorecendo o aumento da venda de ultraprocessados, né? A logística dos minimamente processados deve ser um pouco mais difícil. Então, mas eu acho que junto com isso, por isso que eu acho que não dá para você ter uma ação isolada. Você tem ação de agricultura familiar, né? De você comprar, até na alimentação escolar, no PNAE, ele tem uma parte da verba que ele tem que comprar de agricultura familiar, né? De fornecedores locais. Porque isso tem. Mas é isso que precisa ser incentivado. Você precisa incentivar com que o sistema alimentar seja otimizado, que você consuma um alimento que esteja produzido próximo de você, né? Eu acho que isso é bem possível no Brasil. O Brasil tem essa característica de país produtor. Em todos os lugares a gente tem produção, né? Então, é lógico que os alimentos ultraprocessados, eles resistem a muito mais, porque não tem alimento, nem bactéria quer, né? Então, assim, eles sobrevivem, assim, uma eternidade, entendeu? Fica no armário, nem vai pra geladeira. É verdade. E fica lá um tempão, né? Agora... E depois eles tiram água, né? Eles tiram água e fibra, por isso que eles ficam mais densos e mais calóricos, né? E a água é fonte de alimentos para bactérias e fungos. Então, esse é um dos motivos mesmo, né? Tem alguns pesquisadores que nem consideram alimento, né? Não é. Produtos alimentícios. Não dá para não considerar alimentos porque a definição de alimentos é algo que te fornece caloria. E isso eles fornecem bastante até. Então é complicado. A gente até, quando a gente escreveu a classificação nova, a gente tinha até pensado em colocar produtos alimentícios, né? E não falar que era alimento. Mas aí você fere essa definição de alimentos que é produção de calorias, né? Então eu acho que não dá para não falar que é alimento, porque produz caloria, né? Então, mas enfim, mas não tem muito um alimento mesmo lá dentro. Não tem estrutura alimentar, não tem matriz alimentar. Exato, é até meio paradoxal para quem tá ouvindo, assim, porque como assim fornece mais caloria? Mas porque seria o que chamam de caloria vazia? Então, a caloria vazia, eles estão muito associados ao açúcar e à gordura que eu contei lá no começo, né? Que era o que as pessoas falavam para evitar, né? Os alimentos ultraprocessados, na sua grande maioria, fornecem calorias, literalmente, assim, o que é? Quais são os... Porque, assim, você tem uma situação que os alimentos mais baratos e mais palatáveis são açúcar e óleo e sal, né? São os alimentos que têm um custo baixo e que têm um sabor intenso, viciante. Os alimentos ultraprocessados fazem essas combinações até chegar no melhor sabor ou no sabor que mais
te vicia. Tem gente, inclusive, que estuda vício em alimentos ultraprocessados. Diz que eles são alimentos que viciam. A própria propaganda deles diz isso, né? É impossível comer um só. É meio isso, né? Assim, ele vicia. É essa a lógica. A lógica é incentivar o excesso de consumo. Essa é a lógica deles, né? Então, eles pegam esses nutrientes que mais dão sabor e vão brincando com eles, né? É basicamente isso. Então, eles sobrevivem mesmo mais tempo. Mas eu acho, assim, que hoje, se a gente pega o Brasil, né? E pensa em alimentação, e a gente compara o Brasil com alguns países desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, onde o consumo de alimentos ultraprocessados é muito maior, a gente está muito bem. Entendeu? Porque a gente tem 20% de consumo, para você reduzir, chegar no 10%, 5%, que seria talvez o ideal, assim, sei lá, se é que tem um ideal, né? Porque o ideal é 0, né? Mas assim, que você chegaria num lugar mais confortável, com uma cultura alimentar diversa e enraizada, a gente tem... O Brasil tem uma cultura alimentar diversa. Cada região do Brasil tem o seu prato típico, né? O seu feijão, seu, sabe? Então, isso é super importante, né? Isso é uma coisa que nos tranquiliza um pouco de achar que a gente vai conseguir ganhar essa guerra, né? Porque é uma guerra. Agora, nos Estados Unidos, quando você fala disso, de reduzir, eles não conseguem nem pensar como que faz isso, porque eles não sabem fazer isso, eles não conseguem imaginar que seja possível. E é louco, porque é um país rico, né? Pois é, mas quem que é rico lá, né? Assim, essas indústrias são transnacionais, entendeu? A maioria é de lá. Assim, são 10 indústrias que controlam 80% do mercado de ultraprocessado. São gente muito poderosa, muito poderosa. Entendeu? É muito complicado. E a minha namorada foi fazer uma vez um intercâmbio nos Estados Unidos e ela comentou que não... Tipo, ela nunca fez dieta, assim. Ela sempre comeu bem porque os pais dela, por exemplo, nunca deixaram tomar refrigerante. Ela nunca criou gosto. Até hoje ela não toma, nem zero, nada. Ela não gosta, não foi introduzido no repertório alimentar dela. E ela foi para os Estados Unidos e ela continuou vivendo normal. Comendo, sem se preocupar, igual fazia aqui. Ela ganhou 10 quilos. Então, mas sem se preocupar, porque se o cereal tinha mais coisa... O negócio tinha mais coisa. Morar nos Estados Unidos é fator de risco. O hambúrguer é $1, 99 centavos de dólar, que é super barato pra eles lá, né? Então olha que louco, eles engordam todo mundo, né? Pois é. E como é que é a galera do Oriente, prof? Porque lá o padrão dietético é diferente, né? E o consumo de ultraprocessado é bem baixo. Na China é baixíssimo. O Japão, os caras vivem até 100 anos. Bem baixo. Também é bem baixo. Eu não sei te dizer de cor aqui, mas é mais baixo que a gente. E lá não sei se existe também você tem esse dado sobre obesidade ou alguma coisa? Então, na China eu não tenho certeza que seja baixo. No Japão é baixo, mas eu não sei te dizer assim de cabeça qual é, não. Mas ele é baixo. O que também é mais um dado apontando que um país que come pouco ultraprocessado tem menos pessoas com sobrepeso. Mas já tem isso. Tem vários estudos que a gente chama de estudo ecológico, que você pega dados de consumo alimentar nacional, né, representativo da nação, né? E prevalência de obesidade representativa da nação, não é o indivíduo, mas a nação é o indivíduo, e faz essa associação, é claríssima, é linear a reta, assim. Assim, quanto mais obesidade, quanto maior o consumo de ultraprocessado, maior a prevalência de obesidade. E assim, é difícil saber ali dentro se o cara que tá com obesidade... Então, esse é o problema do estudo ecológico. Do estudo ecológico, né? Que você não sabe... Mas é um indicativo, né? De qualquer forma. Associado talvez a todas as outras evidências, daria para dizer que é uma evidência interessante. Associado a todo o resto. Com certeza tá muito associado. Eu acho que os ultraprocessados, eles são... O grupo de alimentos ultraprocessados, se duvidar, é um dos motivos da epidemia de obesidade no mundo. É o aumento de consumo de ultraprocessado. Por isso que a gente está brigando tanto para que a gente enfrente isso de verdade. É muita caloria, né? Você vê um hambúrguer desses de rede de fast food. Aliás, eu não sei se você viu, mas tem um país, se eu não me engano, foi a Suíça ou a Suécia.
é que eles consideraram o pão de uma dessas redes de fast food como sobremesa, de tanto açúcar que tem. Mas o pão dessas redes é ultraprocessado, entendeu? Ele tem tudo. Quando o pão só precisa de farinha e água e sal... Os caras consideraram como sobremesa. Eles têm um monte de coisa. Exatamente. Entendeu? É isso. É difícil. Gabi, tem alguma pergunta aí? Zero? Legal. Prof, acho que é isso, né? Deu para cobrir bastante os pontos aqui que eu tinha. De uma maneira geral, você acha que o Brasil está indo bem, então, comparado... eu acho que a gente tem mais chance. Acho que no panorama mundial, a gente está bem na fita. O que você olharia hoje, assim, e... Tipo, putz, sonharia que isso acontecesse enquanto eu tô aqui. Eu sonharia que o país pegasse a guerra, né? Que fosse uma coisa de Estado mesmo. Como a gente teve com o cigarro, por exemplo. A gente já tem experiências bem sucedidas, né? Assim, que tiveram sucesso. Acho que não precisa inventar a roda. É seguir o mesmo caminho. Acho que o Estado precisa apoiar isso e fazer o que precisa, regulamentar propaganda, restringir cantinas em escolas. A propaganda hoje está liberada, pode fazer. Totalmente liberada, totalmente. Você pode fazer com os bichinhos lá, com tudo. Tá bem flexível. O Brasil não tem nenhuma regulamentação disso. Qualquer horário também. Qualquer horário, no meio do desenho. Olha só. Tem nada. Olha só. Nada. Só essas iniciativas de escola mesmo, pelo que você comentou, né? E aí realmente... Talvez tenha que esperar dar um problemão, né? O problema é que é muito difícil, às vezes, as pessoas associar que se o sujeito tiver um padrão alimentar que, sei lá, reduz a probabilidade dele vir a ter uma síndrome metabólica ou alguma característica da síndrome metabólica, lá na frente, esse sujeito vai ter uma menor probabilidade de desenvolver uma doença crônica não transmissível, como diabetes, obesidade, dislipidemia, resistência à insulina. E é um sujeito que não vai precisar utilizar o postinho de saúde tem uma e onerar o sistema, exato. Mas tem uma economia enorme. Você vai no postinho de saúde hoje, sei lá, não sei quanto, mas com certeza mais da metade são problemas evitáveis. A própria OMS diz, né, que a obesidade é uma doença evitável. Embora seja multifatorial, o contexto de exposição a alimentos hipercalóricos favorece demais, né? Como vocês mostram também. Exato. Legal. Se você tivesse que falar para a pessoa que está em casa assim, algum tipo de orientação, dar uma olhada no rótulo, como alimentos... evite alimentos ultraprocessados. Como identificá-lo? Olha no rótulo. Ingredientes que não conhece, que não tem em casa, é ultraprocessado. Presença de corante, emulsificante, coisas artificiais, assim, né? Que para dar cor, sabor, textura, é ultraprocessado. Não consuma. Legal. É isso. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Prof, obrigado pela gentileza de você participar do nosso podcast. Vamos esperar, né, para daqui uns 12 anos ou 15 anos a gente fazer outro episódio aqui e tá com o rótulo lá, com um negócio de pare, bem grande, com as propagandas regulamentadas e tudo tá acontecendo conforme a gente imagina. Torcer. Prof, obrigado, viu? Obrigada, viu? Valeu demais. Foi um prazer. Pessoal, inscrevam-se no canal, compartilhe o episódio. Se você está ouvindo pelo Spotify, deixe seu joinha aí, provavelmente tem algum lugar. Se você está pelo YouTube, dá o like, que isso ajuda o YouTube a informar. Na verdade, você informa o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e de alguma forma você reforça o nosso comportamento de vir aqui e fazer esse podcast. Fechou? Nos vemos no próximo episódio e até lá.